como utilizar da meditação ativa, da maturidade espiritual, quando a gente discorda de outras pessoas, quando vê o comportamento, as palavras, né, o movimento dos outros e muitas vezes não concorda com isso. Quando nós estamos num estado de inconsciência, agindo pelo ego, pelo movimento instintivo, a tendência é o julgamento, a crítica, né, o apontar de dedos, os inúmeros argumentos que muitas vezes derrubam ou tentam pelo menos derrubar o comportamento da outra pessoa, a atitude da outra, diminuindo para que a sua verdade, aquilo que você acredita ser o certo, ser o bom e seja o melhor, predomine. Até mesmo quando a gente não tem alcance a essa pessoa, né? Nós fazemos muito isso em questão de política, de sociedade, com os nossos vizinhos, observação dos outros, né? Muitas vezes a nossa experiência aí é olhar, julgar, criticar, muitas vezes punir, dentro das nossas possibilidades, as escolhas das outras pessoas. O exercício de maturidade espiritual, né, que ajuda a gente no olhar mais maduro para essas situações, a desenvolver um pouco mais dessa percepção e sair desse movimento reativo do falar, do criticar, ele pode ser desenvolvido por esse estado de meditação ativa. A meditação ativa permite que você esteja consciente do que você está fazendo. Sabe aquele ditado que diz que quando Pedro fala de Paulo, sabe-se mais de Pedro do que de Paulo? É mais ou menos isso que a gente vive, né? Quando nós falamos do outro, a gente está falando mais da gente, do que eu interpreto, né? Do que tem dentro de mim, do que necessariamente do outro. Então, isso também tem uma ligação com aquele ditado que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E aí, por aí, a gente expressa aquilo que a gente pensa e sente, né? Pela nossa fala. E às vezes só pensa e nem fala. Quando a gente se coloca consciente dentro disso, observando o que fala, observando o que pensa, você percebe o estado de julgamento e de crítica. A proposta da meditação ativa é que a gente passe a refletir e analisar, né? O julgamento, ele é envolvido desse apontar de dedo, dessa visão negativa que a gente tem do outro, baseado na minha verdade, naquilo que eu acho certo, sem necessariamente compreender ou tentar entender o que leva as pessoas a agir de uma forma diferente, né? E muitas vezes a gente quer até punir, se fosse possível, faria esse movimento de punição. Então essa percepção, ela permite esse olhar. Tudo bem, se o outro está fazendo errado, independente, não é a situação em questão. Mas o que eu estou fazendo é certo? O que eu vejo pode ser verdade para mim, mas o movimento de estar criticando, o movimento de estar apontando o dedo, ele é prejudicial a quem? Quem é que está numa imaturidade quando faz isso? Quem é que está gerando toxinas emocionais, né, para si mesmo? É quem faz. A outra pessoa, ela vai arcar com as consequências das escolhas dela, sejam positivas ou negativas, e cada um arca com as suas. Então, nesse movimento de perceber a si mesmo, se colocando consciente, você pode transformar essa crítica, né, esse julgamento, em uma análise reflexiva. Não significa que você vá concordar, mas você pode acolher e transmutar aquela energia de incompreensão, de irritação, de não aceitação do comportamento do outro. Sabe aquela coisa incomodativa? Aquilo é seu, aquilo é meu, não é do outro. Não é do que a outra pessoa faz. Então, estar consciente, meditar sobre esse processo de não aceitação do outro, é perceber, estar dentro ali da conversa ou da situação, se analisando, consciente do que você está falando. Se coloque como observador. Enquanto você está criticando, que energia você está falando? E aí você começa a se conhecer, começa a se perceber. E esse processo permite o desenvolvimento da maturidade espiritual, porque a partir disso você vai fazer uma escolha. Eu tenho o direito, eu tenho a necessidade de falar do outro, de pensar do outro, baseado na minha verdade? O que eu tenho a ver com isso, né? Trazendo para uma forma mais simplificada. Então, é uma permissão de consciência, de escolher como você vai lidar com essa observação. Isso está no automático. Nossa, grande parte de nós, a gente faz isso quase que instantaneamente.
Mas quando a gente se coloca consciente, você já o recolhe. Essa semana eu tive uma experiência, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês um exemplo para que vocês consigam compreender o que eu tô falando na prática, né? Eu e minha sobrinha fizemos umas plaquinhas muito bonitinhas com frases motivacionais, inspiradoras, e a gente colocou essas plaquinhas ao redor de uma trilha que tem aqui em volta das ciclovias. E depois de um tempo a gente ficou sabendo que alguém foi lá e arrancou todas as plaquinhas. É claro que o movimento automático foi de desejar que aquela pessoa batesse o dedinho dela no cantinho do sofá. E cocitas mais, né? Mas é algo que vem espontâneo. Por quê? Porque fere o ego, né? A gente se sente ferido. É como se recebesse aquilo como uma ofensa pessoal. Naquele momento, quando eu tive esse movimento automático de pensar negativamente sobre essa pessoa e exercitei a meditação ativa, eu pensei, puxa vida, essa pessoa pode estar no movimento de rebeldia com a vida, ela pode estar insatisfeita, ela pode ter sido agredida, ela pode estar com falta de amor próprio, né? Ou se simplesmente ela gostou tanto das plaquinhas que levou embora, né? Para que ela possa ler todo dia. Mas isso não cabe a mim, porque de certa forma eu sabia que isso pode acontecer. Mas o que cabe a mim é observar o quanto eu lido com isso e o quanto eu posso estar consciente dentro dessa experiência. Então, mesmo que de uma forma forçada no início, porque não é espontâneo ainda para nós, permitir pensar na outra pessoa. Nossa, que ela desperte, que algum dia ela possa fazer o mesmo, colocar mais plaquinhas, né, com reflexões e com coisas que possam despertar a vida das pessoas e ajudar. E, enfim, que ela tenha a possibilidade de despertar para fazer escolhas diferentes, para que em vez de tirar as plaquinhas ela coloque mais, por exemplo, né? Então, o estar consciente, desenvolvendo a maturidade espiritual é isso, é perceber como a gente está lidando e aprender a modificar. Você não precisar, porque eu pensei assim, eu sou assim. A síndrome de Gabriela já passou, a gente não precisa ficar cristalizado nisso. Nós podemos ressignificar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos utilizando dessa maturidade espiritual, que é a própria conexão com conceitos retos, com conceitos, né, de vida digna, condizentes com a moral que existe dentro de cada ser humano, que é natural a nós, baseado na nossa fonte criadora, né, em Deus, no Criador de tudo que é, de tudo que existe, e que a gente se conecte com essa fonte para poder escolher e ressignificar os nossos pensamentos, e aí o julgamento passa a ser muito mais leve, a análise, né, ajuda a gente no nosso melhoramento também, muitas vezes como diretriz do que eu quero, do que eu não quero fazer, e assim nós vamos evoluindo cada vez mais. Gostou? Compartilha, comenta comigo o que você achou. Dá para colocar na prática? Dá para viver dessa forma?